todos. A gente vai começar os trabalhos da CPI número 2. Quem estão presentes hoje, os membros, o Osmar, que é o relator, o Dil não está presente, eu que sou o presidente. Quem vai ajudar a gente nos trabalhos aqui, o Bruno. A doutora Simone é o do jurídico, é a procuradora. A Tati, que está ajudando a gente a fazer a higienização dos lugares, para deixar tudo certinho, está tudo aberto, está tudo nos conformes. E lembrando que a gente está fazendo essa CPI, todos os documentos públicos vão ser disponibilizados no site da Câmara, tudo que não tiver em segredo de justiça, e todas as gravações dos depoimentos serão depois colocadas no YouTube da Câmara. A gente não está permitindo plateia por causa do coronavírus, da epidemia. Somente jornalistas podem assistir, igual está acontecendo na sessão da Câmara normal. Certo? Então, o primeiro depoimento vai ser referente à CPI número 2, 2020, expediente 14, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e SAI, no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário, no período de 1 de 2013 até a presente data. Então a gente vai abrir agora a instrução para a oitiva da testemunha. A primeira testemunha é o Dr. Carlos Alberto Martins. Ele já está posicionado para depor. Então, se puder a gente ler ou falar qual é o nome, seu nome, É Carlos Alberto Martins, sua idade, 40 anos, estado civil, casado, profissão, advogado, endereço. Rua Daniel Pachardo Junqueira, número 8, Parque do Sol. Certo. A gente está informando também, a gente tem que informar as testemunhas. O senhor sabe que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho. Perfeito. E o senhor também tem o direito de permanecer calado se não quiser responder alguma pergunta. Está ciente disso? Ciente. Então, Osmar, a gente vai abrir a CPI, a gente vai dar 5 minutos para o senhor fazer uma explanação, e daí, após a sua explanação, se o senhor quiser fazer, a gente abre as perguntas para os vereadores da comissão. Tá, O senhor tem 5 minutos para abrir. Não, nem vai usar todo esse tempo. Estou à disposição da Câmara Municipal, à disposição da CPI. Eu não sei exatamente no que eu posso colaborar, ajudar, mas estou aqui para dizer o que eu sei, o que aconteceu, enfim, o que eu puder colaborar, eu vou colaborar. Então, acho que a explanação, eu me declino dela para responder as perguntas. Fica mais objetivo assim. Obrigado. Vamos lá, Osmar. Vou começar com o senhor fazendo perguntas. Bom dia, Dr. Carlos Alberto. Fala um pouquinho mais perto do microfone que não está pegando. Bom dia, Dr. Carlos Alberto. Bom dia, vereador Osmar. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Uhum. O senhor tem alguma relação aí com o Samuel lá do jornal A Gazeta? Teve algum negócio com ele, alguma coisa? O senhor pode nos responder? Respondo, claro. O Samuel Michelini, se não me engano, o senhor deve estar falando dele, que é o responsável do jornal A Gazeta Amparense, né? Isso. Vamos lá. A primeira vez que eu conversei com o Samuel foi na eleição de 2010, quando eu era vereador ainda aqui desta casa e concorri a uma vaga de deputado. Fui candidato a deputado estadual. E aí ele me procurou para que eu comprasse espaço no jornal A Gazeta Amparense. E, se eu não me engano, o jornal acho que estava no começo dos seus trabalhos, para aquelas publicidades políticas, né? E eu comprei do jornal Gazeta, comprei do jornal Tribuna, aquele espaço permitido no período eleitoral da propaganda, quando eu fui candidato a deputado, em 2010. Paguei tudo direitinho, peguei nota fiscal, tudo certo. Em 2012, eu fui candidato, eu concorri à Prefeitura de Amparo, né? E aí, quando foi eu não sei exatamente o mês, mas deve ter sido
deve ter sido lá em abril ou maio, né? Ele voltou a me procurar de novo, tentando me oferecer espaços novamente no jornal, né? E eu peguei, falei, o jornal, a propaganda de campanha, eu tenho interesse, né? Ele falou, não é só isso. Eu quero saber se você quer comprar o jornal. Falei, mas comprar o jornal? Como? Eu não tenho tempo para isso, né? Eu tenho meu escritório de advocacia, tenho programa de rádio. Ele falou, se você me pagar eu não me lembro exatamente, se era em torno de R$ 1.500 por semana, o jornal é seu, você escreve o que você quiser no jornal. Isso lá em abril, mais ou menos, ou maio, alguma coisa assim, de 2012. Só uma dúvida, ele falou para comprar o jornal, mas não de forma institucional, comprar? Foi o que eu pensei. Quando ele falou comprar o jornal, acho que ele vai vender a empresa. Sim. Né? Aí ele falou, não é isso. Eu quero que você, estou oferecendo para você o jornal é meu, você me paga e você escreve o que você quiser no jornal. Né? Aí eu falei, eu não trabalho assim, não é assim que funciona. Nem tinha dinheiro para fazer isso, e mesmo que tivesse, não era do meu feitio esse tipo de situação. Aí eu fiquei incomodado com essa situação e acabei nunca mais conversando com ele. A partir desse, eu não lembro se exatamente foi abril ou maio, mas foi um período assim de filiação, de desincompatibilização, deve ter sido abril, março, alguma coisa assim, de 2012. 12? Tá. 2012. Bom, enfim. Aí fui candidato a prefeito, perdi a eleição naquele ano, o atual prefeito teve seu primeiro mandato, né? E eu perdi a eleição e fiquei na minha, fiquei quieto, trabalhar no escritório, a vida segue, né? Quando foi finalzinho de 2013, mais ou menos, eu não lembro, talvez em outubro, não lembro exatamente, o jornal começou a bater em mim. Começou a escrever coisas, escrevendo coisas como se eu tivesse dito algo que eu não disse no programa de rádio e tudo mais, né? Aí quando foi em 2014, eu trouxe aqui em Amparo o CQC, naquela história do glitter, né? A reportagem foi ao ar no dia 24 de março de 2014, que deu toda aquela questão do glitter, da compra do papel sulfite e tudo mais. Bom, a partir daí, intensificou mais as pancadas em mim. Começou a bater mais forte, né? Toda semana escrevendo de mim, falando do Carlos Alberto, falando coisas assim que não tinha nenhuma conexão com a realidade. Eu peguei e procurei o Samuel. Né? Eu tinha o telefone dele, liguei para ele, aí ele veio conversar comigo. Né? Eu falei, Samuel, puxa vida, eu nunca fiz nada para você. Né? Você quer escrever? Escreva, mas escreva a verdade, ouça o que eu tenho a dizer, né? Não vai escrever sem saber a verdade dos fatos, né? Ele falou, Carlos Alberto, eu não tenho nada contra você, nada. Sou seu amigo. Ele falou, a única questão é que eu estou recebendo, se você pagar R$ 1.000 a mais do que eles pagam para mim, eu falo bem do sem mal deles. Ele diz, eles pagam, eles... Eles. Ele falou eles. Mas... Falou eles. Eles, tá. Aí eu falei, mas quem eles? Né? E ele não falou quem. Né? Suponho que tenha sido eles da administração. Né? Eu não posso citar nomes porque ele não falou de nomes para mim, mas falou eles. Né? Bom, eu falei, então é assim que funciona? É assim que funciona. Eu não tenho nada contra você. É só você pagar para mim R$ 1.000 a mais do que eles pagam, eu falo bem de você e mal deles. É simples assim. A partir desse momento, eu falei, então, encerra aqui o nosso diálogo, né? Porque até então, apesar dele ter oferecido a linha editorial do jornal para mim há 1 ano e meio antes, mais ou menos, que foi lá em abril de 2012, né? Eu não tinha ligado aos fatos, até o momento dele ter falado isso para mim, que foi uma confissão, no meu ponto de vista, né? Mas como ele não citou nomes de quem estava pagando para ele, enfim. Aí eu falei, tá bom, então, a partir de agora, tudo que tiver de errado eu vou pôr na justiça. Faça o que você quiser. Ele falou. E encerramos a conversa
nesse momento, né? Bom, a partir daí não, já estava, né? Mas daí em diante ainda as coisas continuaram e praticamente de 2014 para cá, estamos em 2020, faz 6 anos, eu não é exagero dizer que em 99% das edições do jornal A Gazeta Amparense, eles falam mentira sobre mim. 99% de todas as edições dos últimos 6 anos, o jornal ele é mentiroso, ele não fala a verdade, ele não escreve a verdade, ou quando meias verdades, quando muito honesto, são meias verdades, né? E já tentei por diversas vezes direito de resposta, eles não me dão direito de resposta, inclusive não dão direito de resposta via judicial, né? Eu ingressei com várias ações contra o jornal, né? Uma das ações que eu ingressei, ele foi a respeito de uma matéria de página inteira, supostamente pago pelo senhor José Fernando Giglioli, dizendo que, tentando associar uma irregularidade, um questionamento que aconteceu no órgão de São Paulo, no momento que eu trabalhava lá, dizendo que tinha alguma coisa a ver comigo, sabe? Aí eu processei o jornal, tudo, e esse Fernando Giglioli supostamente teria sido o responsável por pagar essa página, né? Publicar essa página no jornal. Mas enfim, toda semana o jornal sai me criticando, muitas vezes criticando a minha família, né? Que não tem absolutamente nada a ver com a questão política, mãe, pai, até filhos. Eu tenho 2 filhas, uma de 10 anos, uma de 6 anos, já chegaram até a escrever delas, né? Dizendo que eu vou à missa e eu mando as minhas filhas correrem pelos corredores da missa, da igreja, para eu correr atrás dela, para dizer que para eu aparecer durante a missa. Enquanto está todo mundo rezando, eu estou correndo atrás dos filhos dentro da igreja. É uma coisa absurda, né? Quem tem criança, agora não, com 10 anos, 6 anos, não mais, mas quando você tem uma criança de 2 anos de idade, 1 ano e meio, que ela descobre que sabe andar, quem é que segura? Não é verdade? Ninguém segura, né? Ela quer andar, né? E se anda, você tem que correr atrás da criança. Então, quando não eu, minha esposa, enfim. O jornal até chegou a escrever isso, uma certa oportunidade. E fala tantos absurdos, escreve da minha família, sabe? Entra em questões particulares, em processos, eu como advogado, eu tenho outros negócios também. Tem negócios na vida empresarial. E é normal, no mundo dos negócios, haver desacordos comerciais. Desacordos comerciais é a coisa mais normal que existe. E nesses desacordos comerciais, muitas vezes eu entro na justiça, ou a gente vai discutir isso judicialmente, o jornal leva isso como na primeira página, né? Carlos, só interrompendo, a gente tem acesso aqui a 2 processos seus aqui da comissão. Perfeito. Que o senhor moveu, né? Tem algum que você pediu liminar, e daí o jornal cumpriu, não cumpriu? Você pode... Não cumpriu. Não cumpriu a decisão judicial? Não cumpriu. Tem uma decisão judicial recente, uma liminar concedida pela 2ª Vara Civil da Comarca de Amparo, a doutora Fabiola, onde existe um direito de resposta, né? O jornal me chama de caloteiro, numa questão absolutamente pessoal, sem nenhuma conotação, sem nenhuma questão, sem nenhum crime cometido, sem nenhum indício de crime cometido. É simplesmente uma questão comercial, um desarranjo comercial de um processo particular, né? Da mesma forma que uma pessoa pode comprar uma geladeira numa determinada loja e de repente a geladeira apresentou um defeito, né? E aí o lojista não troca, você faz o quê? Você entra na justiça para discutir isso, né? Dando um exemplo, que é a coisa mais normal do mundo. Aí eles pegaram, levaram na capa, puseram uma foto minha, como se fosse procurado naqueles Bang Bang, nos filmes de Bang Bang, né? Procurado, Carlos Alberto da Calote,
alguma coisa assim nesse sentido, né? Aí mais tarde eu soube, inclusive, presidente, que as pessoas da qual eu tenho relação processual, né, se eu não me engano, o senhor Eduardo e a dona Ana Paula, mais tarde eu soube que eles também entraram com uma ação contra o jornal. Por quê? O que eles colocaram no jornal não condiz com a realidade. Quer dizer, então o jornal, ele mente tanto, ele é tão criminoso, a ponto de escrever tanta mentira, né? E que bom que o responsável por esse editorial está presente hoje, me acompanhando esse meu depoimento, né? A oportunidade que eu tenho de dizer que é um tremendo do mentiroso, né? E não passará impune essa situação, tá? É tão mentiroso, é tão sem vergonha a linha editorial do jornal, que eles conseguem desagradar, conseguem mentir, conseguem cometer crimes, né? Tanto contra eu, politicamente, quanto pessoas particulares que nada têm a ver com a política. É para vocês terem uma ideia. Essas duas pessoas que o senhor citou, a comissão deliberou para ouvi-los também. Então amanhã... Não, não sabia. Amanhã vão ser ouvidas essas duas pessoas que o senhor citou. A comissão, eu, Osmar e o Dil, a gente chamou 15 testemunhas, até está público isso, já está na internet, já tem o nome lá. Daí quem quiser olhar, vão ser chamadas amanhã. Só comentei isso porque o senhor falou do nome deles, eles também serão chamados aqui para depor. Que ótimo. Aí vai ser uma excelente oportunidade deles esclarecerem se eu sou caloteiro, como o jornal publicou na primeira página. E uma outra coisa também, senhor presidente, que é importante citar, senhor vereador Osmar, é que toda vez que eles fazem uma matéria de capa mentirosa a meu respeito, né, o jornal aumenta a sua tiragem. E aí ele é feito gratuitamente, sua distribuição. Apesar de constar que ele custa R$1, ele é distribuído gratuitamente, inclusive dentro da Prefeitura de Amparo, né? Ele é distribuído por colaboradores da Prefeitura, direto ou indiretamente, distribuído de mesa em mesa, de sala em sala, gratuitamente, como se fosse um panfleto político que ataca a oposição. Esse jornal não tem uma única linha escrita com imparcialidade a meu respeito. Toda vez que ele se refere ao Carlos Alberto, ele se refere para denigrir minha imagem, para tentar macular minha imagem, para tentar destruir o meu nome na cidade. Toda vez. Nunca me ligaram, nunca me mandaram um e-mail, uma mensagem, perguntando, a respeito dessa notícia, o que você tem a dizer? O que manda o bom jornalismo? Isso nunca aconteceu. Nunca. E aí quando eles mentem, só mentem no jornal, e aí eu entro na justiça e peço o direito de resposta, eles também não cumprem a decisão judicial. Ou seja, me parece que estão acima da lei nessa cidade. E até onde eu tenho conhecimento, se o senhor me permite, esse jornal, ele é patrocinado pela prefeitura em algumas ocasiões. Recebeu sim dinheiro público, e eu posso dizer, inclusive, na ocasião da taxa do lixo, quando foi aprovada nesta casa, e nós fizemos a manifestação, conseguimos coletar as assinaturas, né? Teve, naquela ocasião, propaganda institucional da prefeitura para o jornal A Gazeta Amparense. O que se torna muito suspeito essa ligação muito íntima entre a administração municipal, agentes da administração municipal, com o jornal A Gazeta Amparense. Osmar? Tranquilo. Eu ia fazer algumas perguntas, mas o senhor já adiantou algumas coisas. Eu ia perguntar dos processos do jornal A Gazeta. O senhor já falou que tem alguns processos, explicou o processo, explicou as decisões judiciais. Fake news também a gente ia perguntar se o senhor já tinha o seu nome citado no jornal, o senhor já explicou também. Nossa, quantas vezes foi explicado. O senhor já explicou também. A gente ia perguntar por que o senhor acha que a Gazeta sempre te ataca. Eu posso dizer. Sim. A Gazeta me ataca
Porque o próprio dono da Gazeta, o responsável da Gazeta, me disse lá em 2014, se eu pagasse para ele R$1.000 a mais do que eles pagam, ele falava bem de mim e mal deles, né? Então, para ter uma linha editorial tão tendenciosa, mas tão tendenciosa como é hoje, eu só posso acreditar que esse jornal ele é patrocinado por interesses políticos. Eu não posso afirmar aqui quem é que paga o jornal, quem é que banca o jornal. O que me chama muito a atenção, se o senhor me permite, é que a impressão de jornal não é barato. A impressão de jornal, se imprimir 2.000, 1.500, 2.000 exemplares, segundo um levantamento que eu fiz por conta própria, ficaria em torno de R$1.000, R$1.200 por semana. Vamos colocar R$1.000 por semana, multiplicado por 4 semanas no mês, daria R$4.000 só de impressão. Senhor presidente, eu tenho praticamente muitos exemplares do jornal. Não tenho todos, tenho muitos. Se você pegar os exemplares do jornal, você vai ver lá que o patrocínio que tem no jornal, das propagandas, são propagandas pequenas, cujos valores não passam de R$100. 100, R$150 no máximo. Se você juntar todas as propagandas que saem numa única edição, às vezes tem 4, 5 propagandas, quer dizer, daria R$600, R$700 no máximo de arrecadação de propaganda, não paga a impressão do jornal. Em tese, né? Estou falando tudo em tese. Sim. Não paga a impressão do jornal. Aí eu digo, quem paga o aluguel do escritório do jornal? Quem é que paga o salário do jornalista, com aspas bem grande, jornalista com aspas bem grande, bem em evidência, para escrever o jornal, para escrever tanta mentira? Então, eu não posso dizer de onde vem o dinheiro que banca o jornal, mas eu posso garantir para você que, do ponto de vista contábil, financeiro e empresarial, o jornal ele é deficitário, ele não se paga pelo que tem de patrocínio do jornal, né? E eu espero que essa CPI, da qual muito honrosamente estou sendo o primeiro a ser ouvido, né, consiga apurar a real função desse jornal no município de Amparo, porque isso mancha a imprensa, isso mancha a liberdade de expressão, isso fere a nossa Constituição Federal, porque ancorado no dispositivo legal, que é a cláusula pétrea da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, esse jornal ele está a serviço político, do grupo político adversário a mim. E não só adversário a mim, adversário a todos que pensam contra ou se levantam contra a atual administração. Então eu faço votos que essa CPI, formada por íntegros vereadores, apure de forma detalhada essa situação. Porque Amparo, a nossa cidade é maravilhosa, uma cidade linda, próspera, uma cidade de um povo extraordinário. Não merece ter essa sujeira na política, sendo utilizado, né, falsamente um meio de comunicação. Tem uma última pergunta aqui, gostaria de, se o senhor puder responder e frisar. Quando te citaram no jornal, das vezes que te citaram, a maioria das vezes, o senhor já falou que foram inúmeras, você foi procurado para dar sua versão de algum fato, para esclarecer? Nunca, presidente. Nunca, nunca. Eu não tenho lembrança de ter recebido um único e-mail do jornal, de alguém do jornal, do jornalista com aspas gigante, para dizer a minha versão. Nunca, nunca. Minha família foi criticada no jornal. Puseram o nome, família, eu não lembro a manchete, é tanta coisa que eles escrevem a meu respeito. A família, não sei o que, alguma coisa de família. Ou seja, não respeita ninguém, sabe? Minha mãe, por exemplo, é uma senhora, uma jovem senhora, né? Minha mãe é muito nova. Meu pai também, graças a Deus, mas são pessoas muito simples, muito humildes, né?
Meus irmãos são pessoas muito simples, muito humildes, que simplesmente são muitas vezes avacalhados no jornal, são citados de forma absolutamente pejorativas no jornal. Sabe? Eu nunca recebi um e-mail, uma mensagem, um telefonema a respeito, olha, eu vou publicar uma matéria a seu respeito, quero saber a sua versão a respeito disso. Nunca isso aconteceu, nunca. Aliás, eu não sei se eu lembrei de um fato que acho que é importante. À vontade. O ano passado, se eu não me falha a memória, foi no mês de agosto, o jornal, mais uma vez, né, fala assim, ó, Carlos Alberto da fraude de 14 milhões a respeito de um processo trabalhista do falido frigorífico Rigor. E eu falo isso com muita tranquilidade, graças a Deus. Eu durmo muito bem, eu não tenho consciência pesada em nada, porque tudo que eu faço pautado na verdade, na ética. Por uma questão política, senhor presidente, só para o senhor ter uma ideia, por uma questão política, foi implantado dentro do meu escritório de advocacia, pessoas que estavam me filmando e me gravando. Pessoas que eu confiava estavam me gravando e me filmando. E eles armaram uma situação para tentar me prejudicar ainda lá na eleição de 2016. Foi justamente naquela eleição que eu perdi por 1.116 votos a Prefeitura de Amparo. Né? E nesse processo da Rigor Alimentos, que é um frigorífico de Monte Alegre do Sul, que fechou a porta sumariamente, do dia para a noite, mais de 200 funcionários dessa empresa me procuraram no escritório, por eu ser advogado trabalhista, especializado em processo de trabalho. E o meu escritório mudou completamente a rotina. Imagine, de um dia para a noite você ter 200 novos clientes para dar entrada em processo. Então mudou minha rotina completamente. E eu entrei com os processos, tudo dentro da lei, tudo certinho. A soma de todos esses 200 processos ultrapassa realmente 14 milhões de reais, é a soma de tudo. E nesse processo que tramitou aqui na Justiça do Trabalho de Amparo, né, sob os olhos atentos da Justiça, da juíza, do Judiciário Trabalhista, nós obtivemos êxito nesse processo. A pedido da Justiça, nós transacionamos no processo, ou seja, fizemos acordo no processo. E evidentemente que o advogado ele tem que puxar sempre o direito, invocar o direito e sempre puxar para valorizar o cliente. Ora, o advogado que trabalha para não ganhar a causa para o cliente, ele está errado. E eu cumpro com o meu ministério, com o meu sacerdócio de advocacia. E, graças a Deus, conseguimos bons resultados financeiros para os nossos clientes, para os meus clientes do escritório. E esses valores realmente ultrapassam 14 milhões de reais no conjunto de todos os processos. Nesse meio tempo, houveram denúncias anônimas, dizendo que houve conluio, dizendo que eu combinei, dizendo que eu teria cometido irregularidade, entrei com um processo errado, envolvendo parentescos. De fato, presidente, eu fui descobrir isso depois, tentaram me prejudicar com isso. Pessoas de confiança, até então de confiança, que trabalhavam comigo, tentaram me prejudicar com isso. Mas tão logo que eu percebi que estavam armando contra mim, imediatamente, sem que houvesse qualquer problema, sem que houvesse qualquer prejuízo, imediatamente comuniquei à Justiça. E o que estava errado, que eram 2 processos, que não deveriam constar na plataforma, no meio dos 200, eu imediatamente já retirei esses processos. A Justiça concordou, a outra parte concordou, não houve prejuízo, não houve nada, tudo certo. Né? As denúncias anônimas que foram na Polícia Federal e no Ministério Público Federal, eu fui investigado pelo Ministério Público Federal
puxaram todos os processos que eu tenho, conversaram com a juíza aqui, e fizeram o que tem que ser feito. O Ministério Público Federal fez um trabalho exemplar. E qual foi a conclusão? Que não há nenhuma irregularidade. Zero de irregularidade. Não houve nada, não houve má fé, não houve nada. Tudo certo, tudo resolvido. E estou falando de 2 processos apenas, no meio de 200. Todo certinho. E o próprio Ministério Público arquivou essa denúncia, né? Só que por questões políticas, o que aconteceu? Eles, vou usar o eles, que eu não sei quem, a gente até sabe quem são esses eles, ou talvez ele, no singular. Mas eu não vou aqui dizer porque ainda eu não tenho provas, mas há de ter provas no futuro bem próximo. Cooptou um cidadão que atuou na Guarda Civil Municipal de Amparo, foi expulso da guarda sobre uma acusação de assédio sexual, de estupro, etc. e tal, eu também não sei da vida dele. Esse cidadão que mora a 300 quilômetros daqui, que é cargo de confiança da prefeitura lá de Alfenas, prefeitura do PT lá, ele é cargo de confiança da prefeitura lá do PT de Alfenas, né? Escreveu uma página no jornal A Gazeta, se dizendo ser jornalista, portanto, sem colocar o MTB, o registro de jornalista, fazendo acusações gravíssimas a meu respeito, dizendo que eu dei uma fraude de 14 milhões de reais. E esse jornal, sem sequer me dar um telefonema, sem sequer me mandar um e-mail perguntando qual é a conexão com a realidade, vai e publica essa matéria falsa, mentirosa, criminosa, inescrupulosa, como se verdade fosse, e coloca na capa essa matéria. E panfletam a cidade inteira, no claro intuito de tentar manchar a minha imagem política, né? Tentar manchar a minha imagem política. Isso aconteceu em agosto do ano passado. Voltando um pouco ao tempo, lá em 2016, eu disse há pouco que o jornal nunca deixou de bater em mim, toda semana inventando mentiras a meu respeito. Eu colecionei alguns exemplares e entrei com uma ação judicial, uma AIGE, para caçar a chapa do atual prefeito por abuso do poder de comunicação. Esse processo teve parecer favorável do Ministério Público Eleitoral de Amparo, do Dr. Gilson, e teve parecer favorável do Ministério Público Estadual, da Procuradoria Estadual Eleitoral, pela cassação da chapa. Estava tudo certo para caçar a chapa. E quem cuidava dos interesses do prefeito Jacob nesse processo era um advogado lá de Ribeirão Preto. Quando chegou o julgamento, uma semana antes do julgamento, que tecnicamente e juridicamente iria ser cassado, estranhamente, vereador Osmar, compareceu no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, encostou o umbigo no balcão e solicitou o processo, pediu carga rápida do processo todo, nada mais, nada menos do que Maria Roberta Rangel Toffoli, esposa do presidente do Supremo Tribunal Federal, do Toffoli. Ela, pessoalmente, veio de Brasília para pegar o processo. Retirou o processo 1h30 da tarde e devolveu o processo, era 5 horas da tarde. Eu estou falando isso porque isso está registrado no andamento processual. Ainda está registrado. Bom, isso aconteceu. Na semana seguinte que houve o julgamento, o processo foi extinto. O recurso não teve provimento. Com essa participação ilustre dessa competentíssima advogada, nada mais, nada menos do que a esposa do presidente do STF. E esse processo de cassação da chapa tinha, tecnicamente, tudo para dar certo. Por quê? Porque desde então, desde a outra eleição, o jornal, estou dizendo isso para concluir, que desde a outra eleição, o jornal sempre favoreceu a atual administração e sempre bateu
na oposição. Né? Como eu acabo liderando a oposição, mas não sou o único de oposição, outras lideranças também têm de oposição, que não concordam com o governo, ou seja, para você aparecer no jornal, sendo malhado, sendo xingado, ofendido pelo jornal, basta você levantar uma única voz contra a atual administração. Então, eu não tenho a menor dúvida que este jornal, a Gazeta Amparense, está sim a serviço político de um grupo político da cidade de Amparo. Espero, torço, peço a Deus que essa CPI consiga desvendar isso e consiga dar nome às pessoas. Quem é que paga, quem é que banca o salário desse jornalista que hoje acompanha o meu depoimento? Quem é que paga? De graça ele não trabalha. Quem é que paga o escritório? Quem é que paga os custos do jornal? Porque o que tem de propaganda no jornal não cobre 10% dos gastos do jornal. É isso que eu tenho a dizer. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Então, obrigado, Dr. Carlos. Eu já acabei minhas perguntas. O Osmar tem mais alguma coisa para considerar? Tudo tranquilo. Obrigado, Tranquilo. Dr. Carlos. Obrigado pela presença. Eu agradeço, muito obrigado. E agora tem que assinar aqui o termo. Daqui a pouco a gente começa a próxima oitiva. Obrigado.